Sabe aquela sensação de que quanto mais a gente tenta controlar a alimentação, mais as coisas parecem sair do nosso controle? Parece que todo o esforço para fazer certinho acaba sendo justamente o gatilho para a gente chutar o balde? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nesse padrão, o famoso ciclo da restrição e do exagero. Essa é a grande pergunta, né? Por que uma intenção que parece tão boa de se cuidar, muitas vezes acaba virando uma fonte de sofrimento, de culpa? A resposta, olha, talvez não seja a que a gente espera. E aqui tá o pulo do gato. A chave para entender esse ciclo todo não tá na comida em si, no que pode ou não pode. Tá na nossa cabeça, na forma como a gente pensa sobre o corpo, sobre a comida e, no fim das contas, sobre nós mesmos. Então, vamos entender isso melhor. Esse ciclo basicamente nos aprisiona em dois extremos. De um lado, tem a restrição. É o mundo das regras, do controle total, onde a gente se sente bom por estar seguindo tudo à risca. Do outro lado, vem o exagero, que é o caos, a culpa, aquele sentimento de ser mal, de ter perdido o controle. É uma gangorra que não se sustenta, né? E o pior é que uma coisa leva a outra. É um ciclo que se alimenta sozinho. Começa com uma regra super rígida, tipo, nunca mais como isso. Aí vem a restrição intensa. Só que isso faz o quê? Aumenta o desejo, a vontade por aquilo que é proibido. E aí, uma hora, a regra é quebrada. E depois, vem aquela avalanche de culpa, de autocrítica, que joga a gente de volta para o começo, muitas vezes com uma regra ainda mais dura. Para a gente conseguir quebrar esse ciclo, a gente precisa olhar para ele em camadas. E a primeira camada está bem aí, na nossa mente. Especificamente, no jeito como os nossos pensamentos acabam moldando nossas ações. É o clássico pensamento 8 ou 80, uma mentalidade super rígida que não abre espaço para nada no meio do caminho. Ou é sucesso absoluto, perfeição, ou é fracasso total. Não tem meio termo. E aqui tem outro exemplo perfeito disso. Um único deslize, um pedacinho de bolo, é visto como uma catástrofe, como se apagasse todo o esforço feito antes. Esse tipo de pensamento transforma um pequeno desvio numa desculpa para jogar tudo pro alto de vez. E aqui a coisa fica ainda mais profunda. É quando o nosso valor como pessoa fica totalmente amarrado ao corpo, a seguir as regras da dieta. A comida deixa de ser só comida e vira uma régua para medir nossa autoestima. O que nos leva a um princípio básico da psicologia, né? Nosso corpo e nossa mente simplesmente não aguentam tanta rigidez por muito tempo. Proibir algo de forma radical não faz o desejo sumir. Pelo contrário, só aumenta e torna a recaída quase uma certeza. Agora vamos um pouco mais fundo. Porque muitas vezes esses padrões de pensamento não começaram com a gente. Eles podem ser ecos, sabe? Ecos de histórias da nossa família, lealdades que a gente carrega sem nem perceber. Essas são as lealdades invisíveis, padrões que a gente absorve em casa. Talvez a gente tenha aprendido a se sacrificar, vendo exemplos de quem sempre se colocava em último lugar. Ou talvez a gente tenha crescido numa mente onde o amor parecia condicionado, escasso, e daí veio a crença de que, para ter prazer, é preciso pagar um preço alto. E aí, nesse contexto, o controle sobre a comida vira uma coisa muito maior. Vira uma forma de cumprir um papel, de ser boa, de pertencer àquele sistema familiar, de não decepcionar expectativas que muitas vezes nem são nossas de verdade. E olha que virada de chave que a gente pode ter aqui. O tal do descontrole deixa de ser uma falha de caráter e passa a ser visto como uma rebelião. É o nosso corpo, a nossa parte mais instintiva, gritando por liberdade, por prazer, pedindo um respiro de tanta regra e tanta contenção. Bom, agora a gente chega na camada mais essencial de todas. E se essa fome que a gente sente, no fundo, não for de comida? E se for uma fome de outra coisa? O médico Gabor Mate, que é um grande especialista em trauma, tem uma visão muito poderosa sobre isso. Ele diz que esse desejo intenso, essa compulsão, não é pela comida em si, mas por aquilo que a comida simboliza pra gente. Pensa bem, a comida pode virar um símbolo de muitas coisas, né? Do afeto que faltou, do acolhimento num dia difícil, daquela sensação de segurança que a gente busca, ou às vezes é só uma pausa, um respiro no meio do estresse. A gente acaba tentando preencher um vazio emocional com algo físico. E tem um princípio fundamental da psicologia que o Jung falava muito. Quando a gente rejeita partes importantes da gente, como o nosso direito ao prazer, ao descanso, o direito de errar, essas partes não somem. Elas voltam com mais força e muitas vezes voltam como compulsão, como culpa.
Ok, a gente mergulhou fundo no problema, olhou para as camadas dele, mas e agora? Como é que se sai disso? É hora de começar a construir um novo caminho, um que integre tudo isso que a gente viu. E essa é, talvez, a ideia mais importante de todas. Tentar mais, ser mais forte, ter mais força de vontade, só reforça o ciclo. A verdadeira saída aponta para uma outra direção, a da autoconsciência, de observar os próprios pensamentos, de questionar as próprias crenças e entender a raiz dos comportamentos. E essa autoconsciência começa quando a gente se faz umas perguntas corajosas. Perguntas que nos ajudam a olhar para a nossa história com respeito e a entender de onde vêm essas cobranças tão pesadas que a gente se faz. Na mesma linha, outra pergunta poderosa é essa. Um convite para a gente investigar de onde vem essa culpa, que às vezes aparece junto com a alegria, com o descanso. Será que essa crença é nossa mesmo, ou será que a gente herdou? E o resultado desse processo, olha, é libertador. Quando a gente identifica essas crenças e padrões que não são nossos e decide devolver, algo incrível acontece. O corpo que vivia tenso, carregando esse peso, finalmente começa a relaxar. É isso, o grande objetivo é esse: libertar a comida de todo esse peso emocional que ela não deveria carregar. Quando a culpa vai embora, um pedaço de bolo pode ser finalmente só um pedaço de bolo, e não uma prova de fracasso ou de sucesso. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. Antes da próxima promessa de que, segundo eu começo, com mais uma regra, mais uma dieta, que tal pensar nisso? E se a verdadeira transformação não estiver em se controlar mais, mas em se escutar, melhor. Talvez o caminho não seja para fora, buscando mais regras, mas para dentro, buscando um pouco mais de paz.